Bom dia, dia 6 de janeiro. Olá, meu amigo, minha amiga, como vai você? Eu estou bem, graças a Deus, aqui no Japão, do outro lado do mundo, provavelmente. Eu não sei onde você está, se você está no Brasil ou se você está em qualquer outro lugar do planeta. Não importa onde você estiver, eu desejo que Deus o abençoe no dia de hoje. E, para começar o nosso dia, vamos fazer o nosso devocional. E antes de ler as Escrituras Sagradas, vamos fazer o nosso preparativo. Vamos preparar o nosso corpo, mente e alma para receber a palavra de Deus. Então, inspire profundamente, sente-se em um lugar tranquilo, se acalme, relaxe os seus ombros, fique tranquilo. Respire profundamente, continue respirando. E diga a Deus 3 coisas pelas quais você é grato no dia de hoje. Pai, sou muito feliz e grato pela vida que tenho, por estar vivo, por respirar, por ver, por falar, por olhar, por ouvir. Pai, muito obrigado pelo meu corpo físico. Muito obrigado pelo trabalho, pelo meu emprego. Muito obrigado pelo dinheiro que ganho para comprar as minhas coisas, meu alimento. Muito obrigado pela bebida, pela comida. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor me dá. Agora, mentalize a luz divina que está dentro de você. Deus colocou uma luz dentro de cada um de nós. Nós temos uma pequena fagulha divina dentro dos nossos corações. Imagine essa fagulha agora, mentalize ela. E ela vai se expandindo dentro de você, iluminando o seu corpo totalmente. Ela ilumina o seu corpo da cabeça aos pés. Ilumina também o ambiente onde você está. Ilumina também os animais de estimação que você tem perto de você. Ilumina toda a sua casa. Agora do céu, mentalize a energia de Deus. Apenas mentalize que Deus lá dos céus envia a luz dele para você. E essa luz purifica a sua mente. Relaxa o teu corpo. Tira o peso dos seus ombros. Purifica cada célula do seu corpo físico, do seu corpo espiritual e também da sua mente, tirando pensamentos negativos, mantendo somente pensamentos bons, pensamentos de graça, pensamentos de abundância, pensamentos de prosperidade. Agora, envie essa luz para outra pessoa. Compartilhe essa luz com alguém. Imagine alguém na sua cabeça, não importa onde essa pessoa esteja. Ela pode estar em qualquer parte do planeta, não importa. Não há distância suficiente que essa luz não possa alcançar. Em qualquer lugar desse planeta, a luz de Deus pode ir. Imagine a luz agora que sai do seu corpo e vai até outra pessoa que você quer abençoar. Se a pessoa que você quer abençoar não está mais entre nós, também não faz diferença. Você pode abençoar o espírito dessa pessoa. Envie luz a ele. Às vezes, pessoas que já desencarnaram, já faleceram, não estão mais entre nós, elas precisam de luz também. Então mande luz para essa pessoa, não importa quem seja. Profetize na vida dos seus neste momento. Diga como será o dia deles, como será o ano deles. Profetize na vida dos filhos, se você tem filhos. Profetize na vida do seu marido, da sua esposa, se você tem marido e esposa, ou do seu namorado, namorada, não importa. Profetize na vida deles, envie luz para eles. Nós podemos mudar a vida das pessoas que estão em volta da gente com palavras, enviando luz, enviando gratidão,
enviando coisas boas para eles. Então envie coisas boas, profetize na vida das pessoas à sua volta, diga coisas boas sobre as pessoas. Agora, entregue a Deus 3 pedidos. Pode ser quais pedidos você quiser, não importa. 3 áreas da sua vida que talvez você precise da ajuda do Pai. Entregue a Ele. Pai, muito obrigado por me ajudar nesta área. Termine a frase. Entregue a Deus aquilo que você deseja. Entregue de coração aberto, humildemente. Peça a ajuda dele humildemente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Pai, peço que o Senhor interceda por cada um dos pedidos que o Senhor acabou de ouvir das pessoas que estão acompanhando o nosso devocional. Pai, peço que o Senhor esteja conosco durante o nosso devocional. Peço que o Senhor permita que o Espírito Santo de Deus permaneça junto conosco e que ele ilumine a cabeça de cada pessoa que está aqui nesse devocional. Que a luz de Deus permaneça com todos aqui, não somente durante o devocional, mas o dia todo, para que nós possamos levar a luz de Deus a outras pessoas e que essa luz possa iluminar a vida do outro, para que nós possamos ser instrumento de Deus aqui na terra, não somente em palavras, mas também em atos. Senhor, muito obrigado por estar comigo no devocional de hoje. Amém? Vamos agora para a nossa leitura de hoje. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 3, versículos 1 e 2. João Batista foi um homem muito importante para o reino de Deus. Ele tinha como missão anunciar a vinda de Jesus, expressando a mensagem da cruz, ou seja, pregar o arrependimento, fazendo com que as pessoas reconhecessem que precisavam de um Salvador, porque ele estava próximo. Por exemplo, quando estamos com algum problema de saúde e vamos a um médico, ele busca chegar a um diagnóstico. O fato é que procuramos a cura, a solução para nosso problema, mas sem passar pelos procedimentos para saber o que está acontecendo, não saberemos como tratar o problema. É a mensagem da cruz. É como um raio-x, nos levando a refletir nosso interior, nos mostrando que sem Jesus estamos fadados a viver como escravos de nossas próprias vontades, com as emoções adoecidas, enfim, em uma vida sem propósito. Por isso, a mensagem de João Batista é tão importante. Entendo que a mensagem não pode ser contida, mas compartilhada. João Batista, pouco tempo depois, foi preso e até tiraram sua vida. O mesmo ocorreu com grandes homens e mulheres de Deus que dedicavam suas vidas para anunciar a mensagem do Evangelho. E mesmo em meio à perseguição da época, não se acovardavam. Mesmo nessas condições tão adversas, a mensagem da cruz não foi interrompida ou afetada, mas seguiu firme, a ponto de mais de 2000 anos depois ter chegado a mim e a você. Se você ainda não convidou Jesus para entrar em sua vida, este é o momento. Ele está à porta lhe esperando. Se você abrir, ele entrará
e sentará à mesa com você. Ainda que os dias sejam maus, quando estamos com ele, a tristeza é transformada em alegria. As inquietações dão lugar à paz. As feridas são curadas, os pecados são perdoados e a salvação é alcançada. Palavra-chave de hoje: salvação. Leitura bíblica, Êxodo capítulo 4. O poder de Moisés para fazer milagres. Aí, Moisés respondeu a Deus, o Senhor: Mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor respondeu: O que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: Jogue-o no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: Estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: Agora ponha a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando tirou, ela estava tão boa como o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: Se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora. Depois que começaste a falar comigo. Quando começar a falar, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar, e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: Por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. E eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, o seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que sua mulher e os seus filhos montassem um jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres.
quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, no lugar onde Moisés e a sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí, Zípora, a sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. E ele foi, e se encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito, e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. A mensagem da primeira leitura, eu acredito que ela é muito clara e não precisa de reflexão, né? Porque João Batista ele veio avisar que Jesus estava voltando para que as pessoas aceitassem o Salvador na vida delas. E hoje, muitas pessoas ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. E não tem muito o que comentar sobre isso, porque é uma escolha humana. Cada um de nós temos o livre-arbítrio. E tem pessoas que escolhem não aceitar Jesus, e pessoas que escolhem aceitar outras coisas. Então, cada um aceita o que quiser. Quem sou eu para dizer o que você deve aceitar ou não? Eu sei que o melhor caminho para mim, até hoje, foi aceitar Jesus na minha vida, ler todos os dias a Bíblia e acompanhar, e ser acompanhado por Jesus, ser acompanhado por Deus em tudo aquilo que eu faço. Em cada decisão que eu tomo na minha vida, eu sempre me lembro de perguntar a Jesus e perguntar a Deus o que eu deveria fazer, o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha família. Inclusive este devocional é uma inspiração que eu recebi de Deus, eu acredito que eu recebi dele, para poder fazer esse devocional aqui com você que está me ouvindo. Eu fazia esse devocional sozinho, e aí um dia eu me perguntei, uma mensagem, eu acredito que foi uma mensagem divina para mim, perguntando: por que você não faz isso na frente de uma câmera, com um microfone, para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela palavra de Deus enquanto você faz o seu devocional? E o devocional, para mim, ele mudou a minha vida. Essa entrega, esse viver com Deus, viver com Jesus, mudou muito a minha vida, em todas as áreas. Eu tenho sido abençoado cada vez mais. 2024 foi um ano fantástico para mim. Eu fui muito abençoado e eu tenho certeza que se você está acompanhando esse devocional, você também vai ser abençoado. Então eu sempre sugiro para as pessoas, compartilhe com aquele seu amigo, seu parente, aquela pessoa que você sabe que caminharia melhor, viveria melhor se tivesse com Deus, se tivesse com Jesus dentro da casa dele. E no momento em que você aperta o play desse devocional, a palavra de Deus que é lida aqui, ela vai entrar na casa dessa pessoa, não somente no ouvido dela, mas na casa dessa pessoa. E com certeza eu creio que vai abençoar a vida dessa pessoa. Agora, o texto de Êxodo, só lembrando que no livro Café com Deus Pai, o texto sugerido é Gênesis, mas eu não estou lendo Gênesis por um único motivo, porque a gente já leu Gênesis no ano passado
né? Terminou Gênesis no final do ano e eu decidi continuar para Êxodo, para não ficar com a mesma leitura da Bíblia nesse devocional. Então eu estou indo para Êxodo, tá bom? Se você quiser ler o que ele indica que seria Gênesis, fique à vontade, pode ler Gênesis também. É que eu estou dando um passo adiante na Bíblia, porque eu gostaria de ler a Bíblia com você, a Bíblia toda, se possível, ler a Bíblia inteirinha, capítulo por capítulo, para que a gente possa estudar um pouco mais sobre a Bíblia. Aqui em Êxodo, capítulo 4, quando Deus fala diretamente com Moisés e permite que ele faça certos milagres, tem algumas observações que eu gostaria de fazer. E a primeira observação é, tipo, quando ele joga o cajado no chão, ele se torna uma cobra. E está escrito que ele sai correndo. Bom, imagine uma pessoa correndo de uma cobra. Você corre dela, significa que ela está vindo na sua direção. Se ela está vindo na sua direção, significa que a cabeça dela está na sua direção, concorda? Você não correria para um lado e ela correria para o outro. Isso seria estranho. Para você correr dela como Moisés correu, provavelmente ela estava vindo na direção dele. E aí Deus fala para ele, pegue-a pelo rabo. E aí Moisés tem que pegá-la pelo rabo. Então imagine uma pessoa que está fugindo de uma cobra, mas ele tem que pegá-la pelo rabo. Ele tem que dar a volta pela cobra para poder pegá-la pelo rabo, senão ele não conseguiria pegar, concorda? Então ali Moisés ele se mostra humano, porque ele foge daquilo que ele tem medo. Como nós também. Muitas vezes Deus pede para que nós façamos algo e a gente foge daquilo, às vezes por medo ou por alguma outra coisa. Então Moisés, como um ser humano, ele fez a mesma coisa, ele fugiu. Mas ele teve que dar a volta e enfrentar aquilo que ele tinha medo. E daí eu tiro outro aprendizado, que nós precisamos enfrentar os nossos medos para que nós possamos fazer com que aquela cobra se torne um cajado novamente. E a cobra era uma coisa que poderia matá-lo, mas o cajado não. Era uma coisa que poderia apoiar, que ele poderia apoiar enquanto caminhava, ou enquanto ele pastava, cuidava das ovelhas dele, ele poderia usar o cajado para cuidar delas. Não sei se vocês sabem, mas o cajado ele é bom para cuidar das ovelhas, porque ele empurra as ovelhas com o cajado, às vezes ele até bate na bundinha delas para poder fazer com que elas vão na direção que ele deseja. A ponta do cajado ela tem uma curva, né? Parece uma ponta, um gancho, né? Aquilo serve para pegar no pescocinho da ovelha que cai num buraco, por exemplo, e outras coisas assim. A gente sabe que o deserto ele não é só um monte de areia. Onde eles viviam era cheio de pedras, tinham buracos para cima e para baixo. Então, uma ovelhinha caía e o cajado poderia ajudar. Ou seja, resumindo, uma cobra se transforma, era uma coisa que ele tinha medo, se transforma em algo que ele pode usar na vida dele, um instrumento que ele pode usar, uma ferramenta. Ou seja, nós temos que enfrentar os nossos medos com a ajuda de Deus, pegá-los pelo rabo e fazer com que eles se tornem instrumentos na nossa vida. Muitas vezes o nosso problema vai ser justamente a ferramenta que a gente vai usar para poder vencer os nossos problemas, vencer na vida, vencer o nosso dia, vencer a nossa semana e aí vencer no nosso ano. Então é simples. Muitos ensinamentos são tirados dessa passagem. Outro ensinamento é a quantidade de vezes que Moisés fala para Deus que ele indaga a Deus, ele questiona, mas por que eu? Eu sou um cara que não tenho, eu não sei falar bem assim, sabe? É muito difícil para mim falar. Antes do Senhor falar comigo era muito complicado eu falar com as pessoas. Então, Deus, ele é engraçado, é interessante que ele disse que o irmão dele, Arão, já está vindo na direção. Ou seja, Deus já sabia que Moisés ia falar aquilo. Então, ele já mandou Arão sair do Egito e ir na direção de Moisés no meio do deserto. E eles se encontram no meio do deserto. É interessante que Deus já sabia o que Moisés falaria e por isso ele já tinha encaminhado Arão para o meio do caminho. É interessante isso, né? Deus ele sabe tudo aquilo que a gente precisa e com certeza ele já está tomando conta da gente. É incrível esse tipo de coisa que acontece na nossa vida. Outra coisa que é interessante é que Deus ele já dá 3 milagres para Moisés. Ele fala, olha, se você não conseguir convencer o pessoal com esse primeiro milagre,
Então faça o segundo, né? Aquele que coloca a mão no peito e a sua mão vai ficar leprosa e depois coloca novamente e ela vai se curar. O terceiro é jogue a água do rio Nilo no chão e ela se transformará em sangue. Ou seja, Deus já disse para ele, olha, já leva 3 aí, essas 3 cartadas na manga, porque provavelmente o povo não vai acreditar em você da primeira vez, logo no primeiro milagre. E é bem interessante, Deus conhece o coração da gente. Deus sabe aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não acredita. E uma coisa que eu sempre falo para os meus filhos e para todas as pessoas que eu falo sobre Deus é o seguinte: não confia na minha palavra. Eu sou apenas um homem. Eu sou um homem que está tentando compartilhar aquilo que mudou a minha vida com você. Deus mudou a minha vida, a palavra de Deus mudou a minha vida. Então, não confie apenas na minha palavra, mas conversa diretamente com Deus. Eu aprendi uma coisa estudando sobre o judaísmo, que diferente de que muitas pessoas pensam, Deus, ele é questionável. No judaísmo, existe uma coisa que eles falam, é que você pode conversar e questionar Deus, como Moisés fez. Questiona ele. Quem é você? E como que eu vou explicar para as pessoas que você é você? Quando as pessoas me perguntarem que eu falei com você, vão falar que eu sou doido. Então questiona ele, conversa com ele. Deus, ele é nosso Pai. Ele tem paciência para nos explicar. E ele sabe até as perguntas que nós vamos fazer. Muitas pessoas pensam que se eu questionar Deus, ele vai ficar bravo comigo, não vai gostar do que eu estou falando e provavelmente ele vai se irar comigo e vai jogar algo ruim sobre a minha vida. Isso não é verdade. Deus, ele gosta de pessoas que conversem com ele. É como um pai. Se você é pai ou mãe hoje, você deve saber que é muito melhor quando o seu filho vem te questionar, vem conversar com você e procurar a sua sabedoria, o seu conhecimento antes dele fazer algo ruim, do que depois que fez falar: pai, mãe, eu fiz isso e deu errado. Então você também deve entender que Deus, ele prefere que você fale com ele antes de tomar uma decisão ruim na sua vida, para que ele te ajude a tomar a decisão correta, do que depois. E questionar Deus não é um problema. Muitas vezes na Bíblia você vai ver pessoas que questionam ele e falam para ele: pai, eu não entendi o que você está falando. Eu não sei como que eu vou provar para as pessoas que o que o senhor está falando é verdade. Porque eu acredito no Senhor, mas as pessoas não acreditam. Então, não confia no que eu estou falando. Apenas converse diretamente com Deus. Não precisa ser um profeta, não precisa ser especial, porque você é especial na criação. Ele fez você. Então fale diretamente com ele e ele responderá. A única coisa que você precisa é ficar em silêncio. Como todo filho que faz pergunta demais, mas nunca espera a resposta do pai, se os meus filhos fazem muitas perguntas e nunca calam a boca para que eu possa responder, não dá tempo de responder. E aí a criança fala: pai, mas você não responde. É lógico, você não me deu tempo para falar. Você já fez 15 perguntas, eu não consegui responder a primeira. Muitas vezes, assim somos nós com Deus. Nós simplesmente falamos e não ficamos em silêncio esperando a resposta do Pai. Então, faça a pergunta e espere em silêncio. Muitas vezes eu faço as minhas caminhadas com o meu cachorro e eu faço muitas perguntas a Deus durante a caminhada. Converso com ele sobre tudo, sobre as estrelas, sobre o universo, sobre a criação, sobre Jesus, sobre tudo. E depois eu falo para ele: pai, agora ficarei em silêncio. E se o Senhor tiver vontade, por favor, me responda. E as respostas vão aparecendo. Elas vão aparecendo através de várias formas. Através de um outdoor, através de uma mensagem que algum amigo manda, tudo, através de várias formas Deus vai me respondendo. Eu tenho certeza que você, se você construir essa sensibilidade, se você construir essa comunicação forte com Ele, Ele vai te responder também. Então, muito obrigado por hoje. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.